que só, nesse vídeo a gente vai estudar expressões case, tá? Que é a construção de linguagem que a gente vai usar para acessar aqueles valores que são criados usando os tipos definidos nos data types. Então o que a gente vai fazer aqui, na verdade, é pegar o que a gente já aprendeu e achar um jeito de descobrir qual variante de um tipo, naquele do estilo 1 dos, a gente está tentando usar. Então, qual variante a gente está usando para criar os valores. E a gente vai tentar descobrir como pegar os valores que acompanham cada tag, ou seja, em uma variante, cada variante. A gente vai ver que a linguagem UML ela combina a descoberta da variante e a captura do valor, né, a recuperação desse valor em uma única construção de linguagem. Então veja, aqui no nosso REPL a gente tem o mesmo data type que a gente definiu lá no vídeo anterior, que é esse data type do meu tipo. Então esse é um novo tipo chamado meu tipo, que é criado a partir de um dos 3 construtores, ou 2 ints, ou str, ou pizza. E o que a gente tem de novo nesse código aqui é uma função f que vai receber alguma coisa, que esse alguma coisa a gente chamou de x, e esse alguma coisa vai ser do tipo meu tipo, que é o data type que a gente criou aqui em cima. A gente podia ter escrito a assinatura dessa função f aqui de um jeito diferente, que talvez vocês estejam um pouco mais acostumados, que seria x, 2 pontos, meu tipo, tá? Mas isso aqui é opcional, eu posso não usar. Não tem problema omitir esses detalhes aí e deixar a própria linguagem ML descobrir sozinho qual que é o tipo de x. Tá? Essa função, então, ela vai receber um argumento do tipo meu tipo e ela vai retornar um int. E o modo como a gente vai fazer isso, esse retorno, é usando a expressão case, que é o que tem aqui dentro da nossa função. Bom, aqui entre o case e o of, que são as palavras-chave da linguagem ML, nós temos um valor que é criado a partir do data type que a gente definiu. No nosso exemplo aqui, o data type meu tipo mesmo. Então, esse x aqui, ele é criado a partir de meu tipo. Se a gente tivesse definido aqui em cima algum outro data type, então a gente poderia usar expressões aqui dentro correspondentes a esse outro tipo também, sem nenhum problema. Então, por que expressões case? As expressões case a gente usa, então, para acessar os componentes de um data type, os pedaços, as partes de um data type que a gente mesmo definiu. Bom, depois do case e of, a gente tem aqui várias, o que eu chamo de casos ou alternativas. E cada uma dessas alternativas aqui vai ser separada por uma barra vertical. Então, nessa expressão aqui, o que está sendo dito é o seguinte: se for uma pizza, então essa é a alternativa correta. A gente tem um negócio aqui que é bem parecido com if, then, else, mas aqui a gente pode definir várias alternativas diferentes, ao invés de só 2, que seria a do then e a do else. Bom, em seguida, eu já sei que essa é a alternativa correta, então avalie o que está à direita. Então a gente tem o valor 3. Se for uma string, então vá para essa outra alternativa aqui e obtenha o valor 8. E aí a pergunta aqui fica a seguinte: para que serve esse S aqui, que ele não faz parte do construtor que a gente definiu aqui em cima? Então, esse S, ele é uma variável. Essa variável aqui, ela vai ser automaticamente vinculada ao valor guardado pelo construtor str. Aqui do lado direito, nessa alternativa, aqui no resto do código dessa alternativa, a gente não está usando essa variável, a gente não está usando esse valor. E a gente não está fazendo isso porque a gente não quer, mas a gente poderia usar essa variável S aqui dentro dessa alternativa na computação, se a gente quisesse. E a gente pode usar essa variável S aqui, porque S está no escopo dessa alternativa aqui. Então, cada alternativa define um escopo local único. Então, se eu defino uma variável aqui nessa alternativa, eu tenho uma variável local S. E nessa última alternativa aqui, a gente vai usar essa ideia de variável local que eu acabei de falar para fazer uma conta. Então, aqui a gente está falando assim, ó, executa essa alternativa aqui, escolhe essa alternativa aqui, se o x, que está aqui em cima no caso,
foi criado a partir do construtor 2int. E depois avalia a expressão correspondente, em que i1 é o primeiro int criado a partir do construtor 2int, e i2 é o segundo int criado a partir do construtor 2int. Então, nesse caso, a gente vai fazer a adição de i1 e i2. Bom, vamos executar esse código aqui. Então, veja, depois que eu executo esse código no nosso repo, eu vejo que o f é uma função do tipo meu tipo int. Isso significa que a função vai receber alguma coisa do tipo meu tipo e vai retornar um int. Bom, eu posso tentar chamar essa função passando, por exemplo, pizza como argumento. Então eu posso fazer assim, ó, f pizza. E aí o valor 3 vai ser retornado, porque no nosso case eu tenho que pizza corresponde ao valor 3. Ou eu posso chamar essa função f passando str de hi. E ele vai retornar para mim o valor 8, o inteiro 8, porque é o valor correspondente quando eu tenho passado como parâmetro uma string com o construtor str. Veja que a gente não pode chamar essa função f passando só a string hi. Então eu não posso fazer isso aqui, f e passar só hi. Isso vai dar um erro, tá? Vai falar que o tipo desse parâmetro que eu estou passando para a função não é o esperado para ela. Isso porque esse hi aqui que eu estou passando, ele tem o tipo string e não o tipo meu tipo, conforme esperado pela função s. E eu tenho certeza que f espera alguma coisa do tipo meu tipo, que eu defini aqui em cima, justamente por causa desses padrões que estão definidos aqui dentro da função e que a gente está usando para recuperar um valor específico correspondente. Se a gente chamar a função f passando dois inteiros, dois ints, de algum par de int, por exemplo, 7 e 9, a resposta vai ser aqui 16. Então, é desse jeito que a gente usa essas expressões case para recuperar os valores de um data type que a gente mesmo definiu. E aí, se a gente tivesse alguma variável x, por exemplo, recebendo str de hi, aqui embaixo, a gente poderia chamar f passando x, não teria problema nenhum. Ela retornaria 8, por causa da string que eu passei também. Funcionaria normal. Bom, vamos então agora pegar essa expressão case e analisar ela com um pouco mais de cuidado para tentar entender melhor a sintaxe dela, o que significa cada coisa, tá? O que significa, como são as regras de avaliação, como são as regras de checagem de tipo que a gente usa nas expressões case. Mas para isso, vamos olhar aqui nos slides, tá? Então aqui eu tenho o mesmo código que a gente estava trabalhando lá no web. A gente pode olhar para essa expressão case aqui como se ela fosse uma condicional, como se fosse um if then else, só que com múltiplas alternativas, com várias alternativas. O if then else ele tem só duas, tá? Então é como aqui se a gente tivesse vários if then else aninhados, tá? Um dentro do outro. Então aqui o que a gente faz, na verdade, é avaliar essa expressão entre o case e o of. Essa avaliação dessa expressão aqui, no caso x, vai resultar em um valor. E aí a gente vai ver qual das alternativas definidas corresponde, né, ou é igual ao valor que a gente obteve dessa avaliação. Essa verificação, ela é chamada de pattern matching. Por quê? Porque no lado direito dessa setinha, a gente tem, do lado esquerdo, desculpa, dessa setinha, a gente tem diferentes padrões a serem correspondidos. E a primeira das alternativas que corresponder ao valor obtido a partir da avaliação de x, aqui no nosso exemplo, vai ser a que vai ser avaliada. Esse corresponder significa que o valor obtido como resultado foi criado usando o mesmo construtor que o padrão, como resultado aqui, tá? Da avaliação de x, por exemplo. Então, se o padrão corresponde, a gente pode usar essas variáveis que fazem parte do padrão
para criar alguns bindings locais. Então, nesse caso, é como se esse case aqui e cada alternativa fosse uma mini expressão let. Tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente está definindo, por exemplo, i1 como o primeiro int e i2 como o segundo int no par que foi criado lá pelo construtor 2ints. E mais embaixo, a gente está definindo s como a string que vai ser guardada. E a gente pode escolher o nome da variável que quiser aqui. Poderia ser qualquer coisa no lugar de i1, i2 ou de s. Tá? Além disso, o escopo dessas variáveis criadas é dentro da própria alternativa somente. Bom, então o pattern matching, o que ele é? Primeiro, encontrar qual das alternativas é a correta e vincular as possíveis existentes variáveis do jeito certo. E aí, nesse ambiente estendido que está dentro da alternativa, avaliar a expressão que fica à direita do padrão. Então, eu tenho, por exemplo, padrão pizza, a expressão que fica à direita seria 3. E essa avaliação da expressão à direita dá o resultado final de retorno da função f. Essas expressões à direita do padrão, elas têm que ser todas do mesmo tipo. Assim como quando a gente tem if, then, else, tanto o then quanto o else tem que ter ali o mesmo tipo, expressões do mesmo tipo aqui também. Cada case, cada expressão à direita do padrão tem que ter o mesmo tipo. Por que isso? Porque o resultado da expressão case como um todo vai ser o resultado de uma das alternativas, ou seja, aquela que for avaliada, né? Correspondeu ao padrão e for avaliada. E o tipo dessa expressão case tem que ser o mesmo tipo das alternativas. Bom, então vamos pegar isso que a gente aprendeu sobre a expressão case e vamos generalizar as expressões case. Tá? Então nós temos uma expressão entre as palavras-chave case e of, aqui é letra minúscula, tá? Não é maiúscula não. Então tem uma expressão E0 aqui. E aí a gente vai ter um monte de alternativas, de 1 até n, pode ser quantas alternativas eu quiser aqui. O padrão, que aqui eu represento por P, tá? P é alguma coisa. Ele é seguido por uma setinha, que é escrita com sinal de igual e maior, e depois vem uma expressão. E cada uma dessas alternativas é separada por uma barra vertical. Bom, então o padrão ele é uma coisa nova para a gente. E a gente já sabe que eles se parecem bastante com expressões. Então veja, os padrões, isso que fica à esquerda da setinha, se parece bastante com expressões. Se eu voltar aqui no nosso exemplo, essa 2ints, strs, pizza, parece muito com expressão. Mas os padrões não são expressões, tá? Os padrões, eles são algo que a gente usa para fazer a comparação com o tipo do valor obtido na avaliação dessa expressão E0 aqui. E também, lógico, para ajudar na criação de variáveis locais aqui, pertencentes à alternativa, no escopo da alternativa. Então, de novo, sintaticamente, os padrões eles podem se parecer com expressões, mas a gente não faz avaliação de padrões. Os padrões não são avaliados. A única coisa que é avaliada são as expressões que vêm depois aqui do padrão. Espero que vocês tenham entendido. Se gostou, deixa o like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum próximo conteúdo. Vejo vocês lá.